Pessoal, muito boa noite. Vamos aí para mais uma live. Essa live vai ficar num formato meio de aula. E eu vou até fazer ela de um jeito... Deixa eu só ligar aqui para poder... Pronto, agora vai. Pessoal, bem-vindo aí, Lisandra, Vivi. Vamos lá, vamos começar aí. Eu quero falar algumas coisas, algumas considerações aí sobre a live hoje. Eu tô acompanhando aqui os comentários para poder a gente ir interagindo. A nossa live de hoje a gente vai falar sobre prazer e baixa autoestima. Foi engraçado que quando me responde só uma coisa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu coloquei o microfone aqui, mas a pecinha dele que prendia caiu. Aí só me dá um feedback aí se está dando para ouvir, se tá dando para ouvir bem. Só para eu saber aqui, porque senão eu mudo o formato, eu vou mais para perto do celular. Tá, ótimo. Obrigado aí, Viviane. Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, ficou engraçado porque quando eu coloquei baixa autoestima e o prazer, um monte de gente ficou achando que eu ia falar sobre prazer só sexual. E não, o prazer da baixa autoestima não está ligado só à questão sexual. O prazer ele está ligado ao prazer na vida como um todo, a você ser um ser desejante. Nós somos seres desejantes, nós temos desejos, nós temos as nossas vontades. E quanto mais a gente entra em contato com essas vontades, mais você passa a se conhecer. O prazer ele tá diretamente ligado ao autoconhecimento. E eu vou colocar aqui, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Por exemplo, quando você para ter prazer na tua vida, no momento em que você para ter prazer na sua vida, você passa a entrar mais em contato com o autoconhecimento. Por que você passa a entrar mais em contato com o autoconhecimento? Porque é através do prazer que você vai se descobrindo. O que você gosta é algo muito específico. O que você gosta é algo que é muito peculiar. Não é uma coisa que... As pessoas elas tendem a pensar que... a olharem para dentro de si e não conseguirem localizar direito o que elas gostam. Quando as pessoas começaram a me perguntar sobre prazer sexual... a live você vai falar sobre prazer sexual. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com a Renata há mais ou menos deve ter 1 ou 2 semanas aí. Ela tá até aqui na live, a Renata, ó, Renata de Azevedo Psi, sigam ela é uma ótima psicóloga de relacionamento também. E uma das coisas que ela falou foi o seguinte: a primeira coisa numa relação que vai embora, quando começa a ter um desentendimento entre o casal, é o sexo. É a primeira coisa que vai embora. E é a última a retornar. Então, assim, quando você para pensar no prazer, isso ligado ao sexo, mas você pensa também quando você fica mal na sua vida. A primeira coisa, olha que engraçado, a primeira coisa que vai embora quando a gente fica mal é o prazer. Ela vai embora. Quantas pessoas você conhece que quando estão na fossa, estão no fundo do poço, em vez dessas pessoas fazerem um movimento para elas se levantarem, se reerguerem, essas pessoas, elas ficam ouvindo música de fundo de poço, essas músicas que te jogam para baixo, fica falando que o cara traiu a mulher e a mulher traiu o cara e a gente vai sofrer e vamos pular num abismo junto, fica numa maluquice sem fim. Então, assim, o prazer está muito ligado a essa noção do autoconhecimento. Então, se eu tenho... Olha só, eu não estou falando que não é importante você ter o movimento da tristeza. Não estou falando que não é importante você olhar para a tristeza na sua vida. O que eu estou querendo mostrar é que você não pode ficar muito tempo na tristeza. Você tem que ficar o tempo necessário da tristeza. E se você conseguir vivenciar a tristeza de uma forma mais eficaz, você consegue validar ela muito mais. O que é uma forma mais eficaz que eu estou chamando? Vamos pensar juntos aqui numa palavra chamada recursos. Tá? O que seriam os nossos recursos? Recurso é tudo aquilo que você faz por você, que te ajuda a crescer, que te ajuda a avançar, que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, quando você fica mal, o que você deveria procurar são os recursos. Por exemplo, eu adoro uma casa, se eu for para um hotel que tenha montanhas ao redor, eu me sinto muito bem. Eu curto lugares frios, eu curto, por exemplo, viajar, eu gosto de ir para a praia. Então, se eu sei que eu estou mal,
a tendência é eu não querer ir para esses lugares. E aí o que eu posso fazer? Aí que eu posso me forçar para ir para esses lugares. Porque eu estando nesses lugares, a chance de eu estar mais inteiro comigo, de eu estar mais forte comigo, de eu conseguir me conectar mais a mim mesmo, vai ser muito maior. O grau de profundidade que eu vou ter com relação à minha tristeza num lugar desse, é claro que eu não vou procurar uma praia movimentada se eu tô mal. Eu vou procurar uma praia menos movimentada, uma praia que fique mais tranquila, para eu poder parar e refletir. Então, os meus recursos, eles estão muito ligados à minha autoestima. Quanto mais uma pessoa acessa os recursos dela, mais a autoestima cresce. E aí, voltando ao que eu falei, a primeira coisa que acontece quando você cai na tua autoestima é parar de acessar os recursos. A gente fica no fundo do poço, cavando aquele inferno daquele fundo do poço e tu não chega a lugar nenhum. Então, o que a gente tem que começar a parar para ver é, se você tá mal, o que você pode fazer de prazeroso por você, até para mudar o ângulo da tua visão com relação àquele mal-estar. Eu lembro quando eu era mais novo, minha avó falava muito assim, quando eu ficava triste ou chateado com alguma coisa, ela falava, quando você for dormir, espera para resolver isso no dia seguinte. Não tenta resolver isso hoje se você está estressado. Espera para resolver no dia seguinte se você está triste. Por quê? Porque muitas vezes naquele dia eu estava com a cabeça tão a 1000 por hora que o meu pensamento não conseguiria focar para uma boa solução. E aí aquela noite de descanso eu repousava, ficava melhor e no dia seguinte eu estava mais apto para poder mergulhar naquele problema. Então o que eu estou querendo propor é, vamos começar a olhar mais para o que realmente está incomodando e trazer esse olhar dentro de uma situação um pouco mais prazerosa. Isso não é fuga da realidade. Fuga da realidade é se você ficasse vivendo num mundo mágico enlouquecidamente sem conseguir se conectar a você. Tá? O Fabrício falou uma coisa aqui, meu medo é depois de uma tristeza muito grande, vi uma raiva de revolta, eu fazia coisas sem pensar, que me arrependi. Eu gosto de racionalizar a minha tristeza. Ô Fabrício, racionalizar a tua tristeza é um movimento positivo. Agora, você tem que também dar uma dose, uma vazão para ela emocional também, sensível, para poder a tua tristeza fazer um movimento de descarga. Senão a tristeza, ela acaba funcionando contra você. Uma pessoa, quando ela começa a entrar numa depressão muito grande, quando ela começa a afundar numa depressão, muitas vezes é uma tristeza que ela não foi digerida. E a tristeza, quando ela não é digerida, ela acaba criando um movimento de tirando você de você. E aí vai criando um vazio existencial. Esse vazio existencial, ele acaba virando uma depressão. E isso é muito triste, né? Quando isso acontece com uma pessoa. Tá? Então, assim, voltando para o movimento que eu estava falando, da gente olhar mais para a nossa autoestima, da gente começar a procurar o que dá prazer, eu sempre faço nos cursos um exercício com os alunos, que eu sugiro que você faça agora, depois da live, que é você listar pelo menos uns 50 recursos. E quando eu falo de recursos, eu quero que você pense em coisas que te dão prazer. Por exemplo, escutar músicas no carro. Por exemplo, escutar música quando eu estou indo para dar aula, eu tenho uma distância longa que eu percorro. Eu boto minhas músicas preferidas e vou escutando. Várias vezes eu saí de casa, às vezes chateado com alguma coisa que aconteceu, e a música foi alterando o meu humor no caminho. Ou seja, eu fui fazendo algo que eu gosto, que me dá prazer. E automaticamente, os pensamentos que eu tenho a meu respeito começam a modificar. Ou seja, a minha autoestima, o que é autoestima? É você estimar você. É você olhar para você com um olhar de carinho, de amor, de atenção. É você se validar. Então, quando eu começo a olhar para mim a partir de um outro ponto de vista, do ponto de vista mais carinhoso, de um ponto de vista mais amoroso comigo, eu começo a avançar. Então, a melhor coisa que você pode fazer por você é olhar para os teus recursos. Recursos são fontes poderosíssimas de poderes, sabe? Porque você começa a acessar partes suas que até então estavam adormecidas e a gente pode conseguir ultrapassar essa barreira, sabe? Você vê, muitas pessoas quando estão em crises muito grandes, a gente tende, quando entra numa crise grande, a fazer o quê? A pior coisa de todas, ficar se punindo. Poxa, não era para eu ter entrado nisso, eu fui um imbecil, fui um idiota. E aí qual é a primeira coisa que você arranca de você? É o prazer. Você pega o prazer e tira ele de você. Olha a loucura. E é o momento que você mais está precisando dele. É como se você estivesse procurando água no deserto durante um tempão. Aí na hora que você vai achar a água, você lembra de todas as besteiras que você fez, aí você se pune não bebendo água. É quase tão maluco quanto. Só que a gente, em vez de olhar
para o que a gente está sentindo através de um ângulo de força, que seria a conexão com o prazer, a gente não faz isso. Por isso que o corpo, ele muitas vezes funciona contra a gente. O corpo começa a cansar, ele começa a entrar num estado de tristeza, ele vai se fechando, a gente vai ficando mais numa posição fetal. Para quê? Para ficar encolhido e não se permitir avançar. Então, o que eu quero propor para a gente conversar aqui é que o prazer, ele está ligado a esse autoconhecimento. O autoconhecimento está ligado ao que você curte fazer, o que você gosta de fazer. Você gosta de viajar para um lugar que tem parques de diversões? Ah, mas todo mundo acha isso infantil. Porra, viaja. Vai você, sabe? Vai você sozinho. Eu curto várias coisas que muitas pessoas não curtem. Então, às vezes, eu vou sozinho nesses lugares, fazer o que eu gosto e volto mais reabastecido de mim. No que eu fico mais reabastecido de quem eu sou, de quem eu estou estruturando cada vez mais para ser, a minha força ela vai aumentando. Eu vou me sentindo mais potencializado comigo. Então, o prazer está muito ligado a essa noção de recursos. E isso aqui, a questão dos recursos ela é tão forte que sempre que eu peço para a pessoa fazer a lista de pelo menos 50 recursos na vida dela, a pessoa normalmente ela faz o quê quando ela vai fazer essa lista? Essa lista ela tem que ser bem específica. Por exemplo, se eu coloco na minha lista lá, adoro viajar, especifica mais. Coloca, por exemplo, um item para adoro viajar para lugares em que eu possa esquiar. Um item desses 50. Segundo item, adoro viajar para lugares com praias. Terceiro item, adoro viajar com amigos. Entendeu? Você vai preencher essa lista com vários itens. Por exemplo, adoro tomar café na varanda comendo bolo. Isso é um negócio que me dá... Eu adoro café. Então, assim, tomar café na varanda comendo um pedaço de bolo no meio do dia, no meio do serviço, do trabalho, para mim é maravilhoso, entre um cliente e outro, sabe? Às vezes, dando aula no curso, eu paro, vou lá, tomo um café. Para mim é uma coisa muito prazerosa. Isso é um recurso. Você vê, recursos muitas vezes não precisam ser mirabolantes, extravagantes ou coisas assim muito bizarras que você tenha que gastar rios de dinheiro. Não precisa fazer uma viagem caríssima para o Caribe, Cancún, Dubai. Não. Recurso pode ser, às vezes, você sair para dar uma caminhada, para dar uma volta. Eu me lembro de uma cliente que ela falava para mim assim, João, toda vez que eu me sinto bem triste, eu saio, pego meu cachorrinho e dou uma volta grande com ele. Essa volta toda que ela dá, ela viu o cachorrinho brincando com outros cachorros que também tinham, que estavam passeando naquele momento. Ela conseguia pensar mais sobre a vida dela, isso dando uma volta com o cachorrinho dela. Então, muitas vezes a gente não para olhar para dentro e localizar que tem coisas simples que a gente pode fazer pela gente. E acessar os nossos recursos é um ponto de conexão com a gente muito bonito. Porque quando você for se relacionar com alguém, quando você for entrar num relacionamento com alguém, é importante que você saiba o que te dá prazer. Para que você também consiga dominar essa arte de se dar prazer e não ficar refém do outro. É muito triste quando eu atendo casais em que um dos integrantes do casal tá tão... misturado com o outro, que ele não consegue mais ter prazer sem a outra pessoa. Ou seja, isso é um relacionamento doentio. Você precisa aprender a ter prazer também com você e com o outro também. São duas formas de prazeres que podem se somar, que às vezes você pode gostar de uma coisa que a outra pessoa pode não gostar. Se você gosta, por exemplo, de filme de terror, tua companheira odeia filme de terror, você vai chamar uma outra pessoa para ver o filme de terror, mas você não vai deixar de ver filme de terror por causa disso. Você vai dar um jeito de equilibrar essa equação. Agora, o que eu vejo que a maioria das pessoas fazem é que elas não conseguem acessar esses recursos. E no momento em que você está para baixo, essa é a melhor hora para você acessar os seus recursos. É a hora que você tem que ir atrás deles. Eu me lembro até hoje de uma amiga minha, que eu falo dela nos cursos, em que uma vez ela estava bem feliz, e eu cheguei para ela e perguntei assim, vem cá, se um dia você ficar mal, o que se eu fizer por você vai te botar feliz, vai te deixar mais contente, vai te colocar mais para cima? Ela virou para mim e falou assim, João, se eu for para a praia à noite, a energia da praia à noite é uma energia maravilhosa, se eu for para a praia à noite eu vou me sentir uma pessoa fantástica, incrível, eu vou me sentir melhor comigo mesma. Aí eu pensei, caramba, no dia que ela ficar mal, eu vou levar ela para a praia à noite. E um dia ela ficou mal. Um dia aconteceu uma situação lá dela ruim com o ex-namorado dela, que hoje é ex, né? E aí eu virei para ela e falei assim, vamos para a praia?
Você acha que ela falou o quê quando eu falei de noite para ir para a praia? Na hora ela perguntou para mim, você tá maluco? Olha como é que eu tô. Tu quer ir para a praia à noite? Aí eu fiquei, vambora, vambora, enchi o saco dela. Aí ela foi para a praia. Quando ela foi para a praia à noite e ela sentou e a gente ficou de frente para o mar, ela virou e falou para mim assim, João, eu quero te agradecer por ter me trazido aqui. Nossa, como isso aqui me faz bem, como eu estou me sentindo melhor. Olha só, por que, que ela não conseguia fazer isso por ela? Por que, que ela não conseguia ser essa pessoa que levaria ela para ver o mar de noite? Porque na hora que a gente entra na fossa, tem uma porcaria de um pensamento que fica girando, mantendo a gente num movimento de autopunição. Então a gente fica se chicoteando, se machucando quando não precisava, tá? Fica uma confusão doida. Não estou vendo aqui se tinha perguntas. Tudo bem? Então, assim, o prazer, ele está muito ligado aos recursos. Então, procurem dar uma olhada em quais são os seus 50 recursos. Faz uma lista. Se você quiser depois aumentar, botar 100. Quanto mais recurso você tiver, melhor. Porque vão ser os recursos que vão conectar você à vida. Por exemplo, pessoas que são workaholics, que trabalham sem parar, só focam no trabalho, no trabalho, no trabalho, são pessoas que têm dificuldade em ter prazer. Quando eu vejo um colega meu que chega para mim e fala assim, João, para mim o meu trabalho é tão maravilhoso que eu sinto que ali eu estou tendo o maior momento de prazer da minha vida, não preciso ter mais nada além do meu trabalho. Eu sei que essa pessoa está falando uma maluquice, porque como que o teu trabalho vai preencher todas as áreas da tua vida? Não tem como, isso é uma maluquice, é uma demência. É alguém que está falando de um ponto de vista adoecido. Então, buscar o próprio prazer vai aumentar a autoestima. Por quê? Porque para você descobrir quais são os teus recursos, quais são os teus prazeres, você precisa se autoconhecer. Você precisa ver o que é bom para você. Então, quando alguém virar e falar assim, mas eu não sei o que me dá prazer. Tá bom, você não sabe hoje. E há 5 anos atrás, o que você fazia que te dava prazer? Também não sei. E há 10 anos atrás, o que você fazia que te dava prazer? Eu me lembro que eu ia muito numa cachoeira com a minha família. Quando eu chegava, sei lá, nessa cachoeira eu ficava muito feliz. Ótimo, então tu vai nessa cachoeira. Pega aí tuas coisas, tua sunga, teu biquíni, maiô, vai nessa cachoeira. Experimenta como é que é ficar nessa cachoeira de novo. Porque às vezes a conexão com aquele prazer mais simples te traz uma conexão para um prazer maior. Senão, a gente vai passando toda a nossa vida numa desconexão com o nosso prazer. E o movimento de punição interno que a gente recebe, de crítica que a gente recebe, é muito absurdo. Teve uma pesquisa inglesa que fala que até a idade dos 10, 11 anos, uma criança recebe para cada um elogio, 9 críticas. Por isso que quando a gente está mal, quando a gente está na merda, no fundo do poço, a tendência a acontecer o quê? É você se conectar com a tua autocrítica. Então você pensa assim, eu vou me dar prazer? Não, eu vou ficar me punindo. Agora que eu vou ficar em casa, que eu não vou sair, que eu não vou usar meu dinheiro para mim, agora que eu vou ficar nessa piração dos infernos. Entenderam? Aí, a Bia aí. Agora que eu vi a Bia aqui na live. Aí, tá vendo? A dança é um ótimo recurso. É isso aí, Bia. Exatamente. Forró, zuca, esses negócios. A dança é um ótimo recurso. Porque quando tu tá dançando, tu tá lá feliz. Para outras pessoas, a dança pode ser infernal. A pessoa vai surtar. Mas, porra, se a dança é um recurso, porra, manda ver. Se ir pra praia é um recurso, surfar, manda ver. Se for desenhar, for um recurso, desenha. É quando a gente está mal que a gente precisa acessar os nossos recursos. Porque eles vão trazer um novo olhar para a tristeza. Eu lembro que por volta de 2011, mais ou menos, 2012, se eu não me engano, teve uma menina que eu atendi que ela tinha terminado um relacionamento com um namorado. E ela estava muito mal. E ela falou assim, João, eu tô arrasado, eu acho que eu vou procurar um psiquiatra para tomar remédio, porque eu não tô aguentando essa dor. Aí eu falei, peraí, o que você tem feito depois que você terminou esse relacionamento? Aí sabe o que ela falou? Eu tenho chorado, eu tenho me trancado em casa, eu fico vendo filmes, eu não tenho vontade de sair. Aí eu falei, tá, qual lugar que você, se você estivesse bem, você iria? Aí sabe o que ela falou? Eu iria para uma pousada e ficaria na pousada quietinha, sabe? Uma pousada que tivesse animais, que eu pudesse ver bichos. Aí eu falei, então tu vai fazer o seguinte, você vai ficar um tempo ainda nessa dor, porque você está no luto, você perdeu alguém que você amava, acabou esse relacionamento, e você vai pesquisar essa semana essa pousada para na sexta-feira você se mandar para essa pousada e ficar até domingo. Aí eu tive que insistir até dizer chega, aí ela foi para essa pousada na sexta-feira. Quando era domingo,
ela estava muito melhor. Ela ainda estava na dor? Tava. Ela ainda estava sofrendo? Tava. Mas ela estava num sofrimento mais maduro, era um sofrimento mais evoluído, sabe? Foi muito bonito ver essa transformação nela, porque ela começou a perceber assim, caramba, será que o que eu perdi, será que ele, meu ex-namorado, valia tanto assim? Será que ele era tão importante para mim assim? Aí ela começou a ver que ele privava ela de várias coisas, que ela era refém muitas vezes de um comportamento que era abusivo dele, mas ela só conseguiu ver isso no momento em que ela começou a cuidar dela. Então, esse autocuidado em cima dos recursos que eu falei aqui, ele é muito importante, porque a autoestima ela depende disso. A autoestima ela depende muito que você cuide de você. E quando você está indo para um movimento de prazer, quando você está se conectando com a alegria, né, que você tem na vida, quando essa alegria está acontecendo, você automaticamente começa a ter atitudes mais coerentes. E, gente, autoestima nada mais é do que você ser coerente entre quem você está buscando ser e entre o que você está lutando para fazer. Quando você junta ser, identidade, com ações coerentes, quando essas duas coisas se juntam, você cria uma você aumenta o teu potencial para ser você. Quando você aumenta o teu potencial para ser você, você começa a caminhar mais rápido na direção do que você quer, você consegue focar mais nos teus objetivos, a vida começa a ganhar mais clareza. E a ideia de eu estar gravando esse vídeo é para justamente, se você é uma pessoa que se dá pouco prazer, se você é uma pessoa que investe pouco em você, invista mais. Porque assim, muitas das pessoas que já chegaram em estados terminais, de doenças terminais, um dos arrependimentos que elas têm é que elas não se fizeram felizes o suficiente ao longo da vida. Elas investiram muito pouco nelas. Então, olha que triste, no momento em que você está vendo que você está indo embora, que você fala, caramba, agora eu vou separar um tempo para mim. Aí você vai ter que separar mesmo, porque você só vai separar esse tempo para você, porque no fundo não existe sofrimento maior. O sofrimento máximo já aconteceu, você vai morrer. Olha que loucura como é que é a nossa mente como ser humano. Em vez de a gente separar momentos de prazeres com qualidade enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está pleno aqui. A gente costuma fazer o contrário. A gente só separa momentos para ter prazer quando está acontecendo algo muito doido, quando está acontecendo algo muito ruim, algo sem pé nem cabeça, tá? Isso, massagem é maravilhoso. O pessoal está falando um monte de coisa aqui. Exatamente. Isso tudo vai trazendo mais conexão com a gente, tá? E assim, lembra disso, ó. Para a gente fechar o nosso encontro hoje, eu quero falar uma coisa aqui. Quanto mais prazer você tiver, quanto mais você puder acessar os teus recursos, mais a tua autoestima vai subir. Mais você vai poder se conectar com você, mais você vai poder estar olhando para você, respeitando você, se vendo como uma pessoa capaz de te dar carinho, de cuidar de você, porque se você não cuidar de você, eu sei que isso que eu vou falar é bem clichê e todo mundo fala, mas se você não cuidar de você, ninguém vai conseguir cuidar, porque qualquer cuidado que a outra pessoa fizer para você, se você não cuida de você, vai parecer que o outro está fazendo algo errado. Vai sempre parecer que o outro está fazendo algo errado e que o outro está devendo. Por quê? Porque se você não se dá carinho, ninguém vai conseguir provar para você que você merece carinho. Porque antes do outro tem que ser você primeiro. Se você não fizer o mínimo por você, vai dar ruim. Não vai prestar. Vai virar um relacionamento sofrido, vai virar um relacionamento com dor. Tá? Então, assim, cuida para poder você não deixar isso acontecer. Eu espero de verdade aí que essa live possa ter trazido um pouco mais de luz, de conscientização, de luz que eu digo assim, não é você sair iluminado da minha live, não. É você sair com uma visão um pouco mais clara, iluminada, que ilumine aí alguma escuridão dentro de você, que esteja ligada a essa maluquice de quando a gente está no movimento de sofrimento, a gente não acessar o prazer. Porque como faz diferença quando a gente acessa o prazer numa hora em que a gente está mal. Tá bom? Gente, obrigado aí pela companhia aí durante a live. Espero de verdade aí que possa ter ajudado vocês. E semana que vem a gente está aí com mais um tema aí, mandando ver, tá bom? Até semana que vem.